do Senhor a todos e convido os irmãos a orarem junto comigo. Pai Santo e Eterno, nós agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de te louvar, meu Deus, de engrandecer o teu nome, Pai, e nessa noite aprender mais do Senhor, aprender mais sobre a sua palavra, Deus. Nessa noite está conosco o pastor Queiroz, meu Pai, e pedimos pela vida dele, Deus, que nessa noite o Senhor o use segundo a sua vontade, Pai, e permita que ele traga aqui uma mensagem, Senhor, segundo o que o Senhor quer trazer para a igreja, meu Pai. Uma mensagem, sobretudo, baseada na sua palavra, Pai. Que seja a exposição fiel da sua palavra, Deus, e que o Senhor use essa mensagem para edificar vidas aqui, Senhor, para a sua honra, para a sua glória, Deus. É no nome de Jesus, o seu Filho, que nós oramos nessa noite. Amém. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. O Hélio colocou uma carga nos meus ombros, né? Porque, na verdade, quando fala de que nós somos estudiosos, as pessoas esperam muito mais da gente, né? Eu espero que possa condizer com os elogios, né? Como ele falou, nós estudamos juntos e tenho um grande carinho por o Elton, pela Igreja Poder, pela família do Elton. E na verdade não venho mais aqui porque eu não posso realmente, né? Depois que eu casei, quem manda lá em casa não sou eu mais. A mulher é quem manda, né? Então ela determina quando eu devo sair. E ela deixou eu vir hoje, né? Graças a Deus que ela deixou. E aqui eu estou. Mas eu gostaria que vocês orassem pela minha esposa. Ela está doente. Então foi com dificuldade que eu estou aqui. Porque deixei ela em casa doente, né? Então estou com o coração dividido, né? Mas louvo a Deus por estar aqui com os irmãos, estudando esse tema, que ele é muito importante, até porque este é um assunto que tem trazido divisões e dúvidas na igreja e nas denominações. Por isso eu acho importante, principalmente esse quarto mandamento. Há uma dúvida muito grande e histórica. Para nós entendermos isso, durante a história da igreja, sempre tivemos dois grupos, no mínimo, de cristãos. Se você estudar a história da igreja, você vai perceber, principalmente o grupo judeu. Eu acabei de ler recentemente agora um livro de um estudioso não tradicional, mas de uma linha mais, nós chamamos liberal, porque ele não acredita em algumas coisas, ele não acredita na veracidade da palavra de Deus, mas na parte. E ele mostrava, por exemplo, houve um grupo chamado Ebionitas. Esse grupo era um grupo de judeus que não cria na divindade de Cristo, cria apenas na humanidade de Cristo, e eles criam, como judeus, eles guardavam o quarto dia da semana. Mas nós temos, por exemplo, o escrito de Clemente de Alexandria, onde ele fala que a igreja se reunia no dia de adoração ao sol, que aí era a forma como era chamado o primeiro dia da semana naqueles séculos. Mas interessante que nessa citação de Clemente de Alexandria, ele vai dizer que a igreja se reunia nesse dia a fim de adorar a ressurreição de Cristo. E várias citações. Então nós temos, pelo menos na história, dois grupos. Um grupo que foi chamado de herético, porque não seguia a linha ortodoxa da igreja, daí os bionitas, como eu falei, e um grupo que era considerado tradicional, ortodoxo, que seguia essa linha que chegamos até hoje, com poucas divergências. Mas a nossa pergunta é isso: qual é a importância desses dois mandamentos para o século 21? Por que estudar esses mandamentos hoje? Nós temos pelo menos duas razões, ou duas características do século 21, que é essa necessidade de nós estudarmos. A primeira dela, que nós percebemos, é que a nossa sociedade, ela está cada vez mais secularizada. A religião, ela não é bem vista
pelo menos nos meios acadêmicos, e aí também tem se espalhado. A mídia também tem colocado um estigma em relação à religião. Então, nós precisamos entender que a sociedade está cada vez mais distante de Deus e tendo valores cada vez mais diferentes daquilo que a Bíblia pregava, que a Bíblia fala, melhor dizendo. Querendo ou não, um exemplo disso é a questão que é família. Nós sabemos que por séculos, a sociedade, mesmo não sendo cristã, mesmo não sendo dita religiosa no sentido evangélico, mas ela preservava a família segundo os modos da Bíblia. Mas, por algumas ideologias, essa sociedade foi sendo secularizada e agora defende um múltiplo modelo de família. E aí nós pensamos, por que isso acontece? Será que Deus é honrado com isso? Então esse é um dos motivos que nós temos que perceber a necessidade de nós estudarmos esses 2 mandamentos. Uma outra que vai incluir principalmente a necessidade do 4º mandamento é essa, a ênfase no eu. Nós estamos numa sociedade, principalmente filosoficamente e também ideologicamente, a minha felicidade. O meu eu é mais importante do que o coletivo. O importante é eu ser feliz. Ninguém tem nada a ver com isso. Claro que essa é uma proposta que vem desde o Éden, desde a queda. Essa foi uma das primeiras tentações. Você vai ser igual a Deus. Eu costumo dizer a seguinte frase: você será dono do seu próprio nariz. Então não é algo tão novo, mas que está sendo mais enfatizado nesse século 21, a felicidade. A felicidade é mais importante do que a obediência. O que eu quero, os meus desejos, os meus prazeres, é mais importante do que é certo. Eu faço o que é certo. O que é certo para mim não pode ser para você, mas cada um tem a sua opinião. E aí também isso tem invadido a igreja. Quando nós discutimos, por exemplo, alguns assuntos de interpretação, e quando eu digo quando a pessoa está no aperto, ela faz 2 coisas: ou ela ataca, ela rotula com rótulos preconceituosos, ou, por exemplo, você é fundamentalista. Acho que talvez seja uma das coisas que eu mais tenho escutado ultimamente, pelas minhas bases bíblicas, defender biblicamente algumas coisas. Então, tem rotulado como fundamentalista. E eu pergunto, o que é fundamentalista? Fundamentalista não é alguém que tem fundamentos? Então eu sou fundamentalista sim, porque eu defendo o fundamento real, que é a palavra de Deus. Então, para mim, não é um ataque ser chamado de fundamentalista, para mim é um elogio. Então não tenha medo quando a mídia lhe chama, quando você defende verdades bíblicas, de fundamentalista, porque você defende verdades bíblicas. Mas por causa desse eu, por causa dessa ênfase no individual, você não pode defender verdades absolutas. Tem que ser verdades relativas, verdades diversas, porque eu posso entender dessa maneira, você pode entender dessa maneira. Então esse é um problema. E um outro problema também, a ênfase na minha carreira. Mulheres que adiam a maternidade porque precisam terminar. Algum problema nisso? Não, estou falando aqui qual é a motivação. Eu vou me casar depois dos 30, depois de terminar o doutorado, depois que eu tiver uma carreira fixa, aí então eu vou pensar em alguma coisa. Senão eu tenho relações sexuais com o meu namorado na hora que eu quiser, sem nenhum compromisso, porque a minha importância é a igreja. E nessa importância da profissão, do meu status, a igreja geralmente fica em segundo plano. Não é mais, ou seja, o lugar de Deus, o lugar do culto, o lugar da adoração fica em segundo plano. Então aí a importância desses 2 mandamentos, porque ele vai dizer quem deve estar no centro. E nós queremos começar pela lógica, né? Pelo 3º mandamento. Mas quero que vocês leiam para mim, para não ficar falando sozinho. Leiam aí para mim. Não? E aí nos vem qual é o sentido desse mandamento? Como esse mandamento qual é o sentido? A primeira coisa que nós queremos saber é o significado da palavra nome, ou o sentido do pensamento hebraico. No pensamento hebraico, o nome não era apenas algo belo. Nós brasileiros temos a tendência de escolher o nome porque é belo, né? Por muitos anos, por exemplo, eu rejeitei o meu nome, por isso que eu chamo de Queiroz. Meu sobrenome é Queiroz, mas meu nome na verdade é José. Isso para mim era muito comum, isso era horrível.
Mas quando eu me converti, eu descobri o significado do meu nome. É que ele acrescente, né? Quando Raquel estava para dar luz, quando deu a luz a José, ela disse que ele acrescente, ela queria mais um filho, né? E eu entendi que o significado era isso que eu queria para a minha vida, que Deus estivesse acrescentando cada vez mais aquilo que ele queria para mim. Então, no pensamento hebraico, o nome identifica o caráter de alguém, identifica a característica de alguém. Então, quando nós falamos do nome de Deus, quando nós falamos em não levar o nome de Deus em vão, na verdade, o nome ali não é a palavra Deus. A palavra Deus é um nome genérico, nome geral, mas seria o próprio nome de Deus. Por quê? Quando eu falo do nome de alguém, eu falo da própria pessoa. É como se eu chegasse na casa do pastor Wellington e dissesse assim, né? O Wellington é um cabra safado, desculpa a expressão. Ele não ia rir, por quê? A partir do momento que eu liguei essa frase pejorativa ao nome dele, ele entendeu que era ele mesmo. Ele entendeu que era a própria pessoa. Então o nome está ligado àquilo que você é, quem você é de fato. Então não levar o nome de Deus em vão, na verdade, seria você não levar o próprio Deus em vão, não falar do próprio Deus, que seria, no caso aqui, uma forma mais próxima do hebraico, não é certo? Segundo o meu professor de hebraico agora, Yahvé, na verdade, não é pronunciado. Jeová não é o nome de Deus, é uma junção das quatro vogais, as quatro consoantes do nome de Deus com as quatro vogais de Adonai. Daí a junção tornou-se Yerová, daí a tradução Jeová. Mas não é essa junção. Nós não sabemos, na verdade, a pronúncia correta. Mas, segundo um manuscrito samaritano, que os judeus não aceitam muito, seria Yahvé. Essa tradução que vem ocorrendo, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, ela coloca esse nome, que é uma Bíblia ecumênica. Mas uma forma correta desse nome seria o Eterno. A Bíblia, na linguagem de hoje, por incrível que pareça, ela dá o sentido mais correto de todas as Bíblias. Então, ou seja, o nome seria você colocar o Eterno, o nome é Deus, seria o caráter de Deus, o próprio Deus. Esse é o significado de nome. Em vão, em vão, é essa palavrinha aqui, não sei se dá para ver aí, é o chave. Chave, essa palavra dá o sentido de nulidade, vaidade, carência de propósito, e daí o sentido de algo falso. Então, o que seria então levar o nome de Deus em vão? Nós temos pelo menos alguns casos aqui na Bíblia que nós podemos entender. Sim. E a ideia de chave, eu coloquei chave, mas é chave. Na hora de digitar na pressa, acabei colocando chave, mas é chave. O sentido não é apenas de algo falso, mas de algo maligno. Não é apenas você dizer algo algo que é levar o nome de Deus de forma falsa. Não. Nesse pronunciar do nome de Deus há algo por detrás disso, a intenção maldosa, podemos dizer assim. Há uma intenção maldosa em você falar isso. Aí, por exemplo, piadas. Ninguém fala uma piada quando coloca Deus de forma benquista, na verdade, vê de forma maldosa. Uma piada, já na sua maioria das vezes, é denegrindo alguém. Então a ideia também é esse sentido maldoso. E aí nós podemos dizer que nós temos 3 maneiras de nós podemos levar o nome de Deus em vão. Uma delas, já falei, é qualquer expressão ou atitude em relação à pessoa de Deus, mas essa atitude que leva, ou essa expressão de maldade. Mas não é só falar. Marcos 7, levando para o contexto do Novo Testamento, Jesus falou o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Por quê? Eles tinham um comportamento de fazer um juramento onde eles estavam desobrigados a sustentar os seus pais. Naquela época não tinha aposentadoria farta como a de hoje, né? De um salário mínimo para o aposentado. Não havia essa fartura de aposentadoria. O filho era o responsável. E o que o filho fazia? Anulava o mandamento de Deus, fazendo um voto no templo, e aí ele se sentia desobrigado a cumprir o voto. Então a atitude dele era essa: eu não vou sustentar meu pai.
não vou sustentar o meu pai. Eu fiz esse voto a Deus, e aí essa atitude dele estava desonrando a Deus. Em outras palavras, a atitude dele estava desonrando o caráter, o nome de Deus, levando o nome de Deus em vão. Era maldoso isso. Então esse é um sentido, não é só falar, não é só em piadas, não é só em conversas do dia a dia, mas também a atitude, quando nós entendemos isso à luz do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento ele vai ampliar esse sentido de adorar a Deus em vão. Então o que é levar o nome de Deus em vão? É levar com falsidade, fazer de forma maligna, seria mais ou menos isso. Mas também seria jurar falsamente. No contexto do Antigo Testamento era fazer juramentos falsos. No Novo Testamento é mais ampliado. No Novo Testamento não é só o juramento falso, é qualquer juramento. Porque o que aconteceu? Os judeus começaram a fazer formas de julgamento para tentar enganar, podemos dizer assim, os mandamentos de Deus. Então eles começaram a criar forma de juramento. Eu não vou jurar por Deus, mas eu posso jurar pelo céu. Eu não vou jurar pelo sacrifício, mas vou jurar pelo altar. Então eles começaram a fazer tipo de juramento. E daí Deus amplia, dizendo que qualquer juramento, o cristão deve ser conhecido pelo sim, sim, não, não. Então, qualquer juramento falso é também uma maneira de você levar o nome de Deus em vão. Essa seria o sentido também. E o terceiro sentido seria o próprio culto. Nesse texto aqui que estão vendo aqui, no Levítico 18, 21, era o culto a Maloque. Oferecia-se crianças ao deus Maloque em sacrifício. Então essa maneira, se você ler o texto, era uma maneira de profanar, uma maneira de levar o nome de Deus em vão também. Ou seja, aí daí nós entendemos qualquer culto que não esteja conforme a palavra de Deus, também é uma maneira de nós levarmos o nome de Deus em vão. Essa de forma breve, nós falamos aqui de forma breve porque o nosso ensejo, eu creio que é dos demais, aí vocês podem se aprofundar mais, é chegar nesse quarto mandamento. Ele aqui talvez seja a maior dúvida. E eu posso dizer que durante 8 anos da minha vida, fez parte da minha prática devocional. Durante 8 anos eu fui sabatista. 8 anos, então, o que está aqui nesse estudo de hoje, eu tenho uma apostila aqui, quem quiser, procure o pastor Hélito com R$100, que você vai levar minha apostila que está aqui em PDF, né? Mas é R$100 com S, não com C, viu? É gratuito. Então está aqui, onde nós trabalhamos os principais textos do Novo Testamento sobre essa questão. Mas aqui eu vou tentar resumir alguns argumentos. Não tem como falar todos. Mas vamos ler primeiro o texto. Lembra-te, todo mundo, lembra-te. Pois bem, nós percebemos aqui esse quarto mandamento que fala de tirar o 7º dia da semana e como o sábado. Mas nos vem a pergunta, o que é sábado? A palavra sábado vem em hebraico, vem do sabat, que ela tem, o sentido primário dela é cessar, terminar, concluir, chegar ao final, acabou, né? Essa é a ideia. E como é um cessar de uma atividade, como é o terminar de uma atividade, concluir, chegar ao fim, passou mais tarde para esse sentido de descansar. Então nós entendemos que esse mandamento, segundo
escrito no Antigo Testamento e tem princípios eternos, mas a gente vai chegar a isso aí. Ele tem pelo menos 3 razões que ele pede que façamos aqui. Sim, e daí nós entendemos o sentido do descanso de Deus na criação. Se entendermos a palavra descanso como alguém que estava cansado e precisava de um alento, então parece complicado a ideia de descanso de Deus. Mas se entendermos descanso, a palavra sábado, como sendo um findar de uma atividade, ou um cessar de uma atividade, nós percebemos que o descanso de Deus não foi porque ele estava cansado, mas porque ele cessou a criação e não tinha mais nada para criar. Se você ler Gênesis 2, de 1 a 3, você vai perceber uma coisa: de que Deus descansou? Será que o descansar de Deus foi uma total inatividade? Será que Deus, ele ficou balançando numa rede como um nordestino, desculpe se alguém pensar isso com blasfêmia, apenas uma comparação, ele ficou descansando numa rede, dizendo, oh, coisa boa, terminei, vou descansar agora? Não. O texto limita a cessação, ou o término, a conclusão, ou a inatividade de Deus, entre aspas, a obra criação. Descansou de tudo que havia feito. Não, então o descanso de Deus foi relacionado à criação. Por quê? Não havia mais nada para ser criado, então não tinha como ele continuar trabalhando, então ele cessou. Mas havia um trabalho que devia ser continuado, o trabalho de sustentar a criação. Então o descanso de Deus foi só de criar e não de sustentar. Por isso mais tarde em João 5,17 Jesus vai dizer, o meu Pai trabalha até agora, por isso também. Ou seja, por qual era o trabalho do Pai? Sustentar essa criação. Era continuar aqui mandando chuva, continuar trabalhando nas leis naturais, das estações, do vento, então, ou seja, da rotação da terra em torno de si mesmo ou em torno do sol. Então Deus, se Deus parasse um milésimo que fosse disso, haveria um caos, voltaria ao caos. Então por isso que ela está limitada à criação e não à sustentação. Essa é a diferença que nós temos que fazer em relação a Deus. É muito importante nós vermos isso. E diante disso, esse mandamento ele mostra isso, e a partir disso vai mostrar também a necessidade do homem descansar. E iremos ver aqui algumas razões. A primeira razão que esse mandamento vai mostrar para o homem descansar é a sua necessidade de descansar de forma semanal. Ou seja, o homem precisa de um descanso. Independente, aqui nós não estamos defendendo um dia, mostrando aqui o descanso. O ser humano que não descansa, ele vai adoecer, que ele não para as suas atividades, trabalha de domingo a domingo, de segunda a segunda, de sábado a sábado. Ou seja, se ele não tem tempo para descansar, para restaurar suas forças, ele vai morrer mais cedo, vai adoecer. Então por isso que a importância desse mandamento é isso, a necessidade de eu descansar para ter restauração. Então essa foi a importância, principalmente naquele contexto da escravidão, que trabalhavam noite e dia sem fim, né, como diz o hino, né? Não nesse contexto. Aí quando o povo sai do Egito, qual é o mandamento agora? Descansar. Havia necessidade de descanso, e nós também temos essa necessidade. Um outro motivo que é apresentado pelo texto é porque um dia era separado pela necessidade de adoração e culto ao Criador, pois ele descansou nesses dias. Então era uma forma de cultuar a esse Criador, de voltar, e a palavra adoração, a ideia figurada é de reconhecimento, de você submeter-se a ele, que é a palavra, o grego proskrinel. A ideia é essa, é você se prostrar, mas não de forma real, se ajoelhar, mas se colocar-se debaixo da vontade de Deus. E culto, serviço, é você vir para servir. E eu quero até abrir um parênteses aqui. Muitos de nós, quando vemos ao culto, nós vemos para ser servido. É por isso que nós classificamos o culto gostei ou não gostei. Um culto é um serviço, eu venho para me doar, para servir a Deus. Isso é importante. E esse dia Deus criou para isso.
para nós cultuarmos a Ele. E o terceiro motivo é o motivo redentivo. Não está em Êxodo, mas está em Deuteronômio 5, de 12 a 15, quando o texto mostra que o outro motivo para ter aquele dia era que Deus havia libertado o povo de Israel do cativeiro egípcio. E eles, quando eles estivessem naquele momento de adoração e culto, deveriam lembrar que eles eram escravos e que Deus os libertou. Então tinha esse triplo propósito: descanso, adorar o Criador e adorar ao Redentor. Mas houve uma mudança do Antigo para o Novo Testamento. Como nós entendemos o sábado no Novo Testamento? Eu queria explorar um pouco isso. No Antigo Testamento isso é claro, era um dia de guarda dos judeus. O capítulo 31 diz que era um sinal entre Deus e Israel, não entre Deus e todos os povos. É bem específico que era Deus e Israel. Esse mandamento era exigido para o estrangeiro que morasse dentro de Israel. Antes disso, no livro de Gênesis, nós temos outros mandamentos repetidos, mas não temos esse mandamento repetido antes. E no Novo Testamento, será que esse mandamento ele tem respaldo para a igreja? Nós iremos analisar de forma breve. Isso aqui, pessoal, não tem como nós, cada texto precisaria demorar, mas vou tentar ser rápido aqui. Primeiro é esse. O primeiro texto que nós iremos ver aqui é sobre isso aqui. O contexto da expressão, Jesus até do sábado é o Senhor, que está lá em Mateus 12, Marcos 2, 28 e Mateus 12, 8. E aí está o texto completo, que é no contexto das espigas. Os discípulos iam passando pela plantação de trigo, e ali estavam com fome. E o que eles fazem? Eles passam a colher aquelas espigas, e ali os fariseus passam a acusá-los de estarem transgredindo no sábado. Chegam a Jesus, questionam a Jesus sobre isso, e aí Cristo diz essa expressão: o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Por que ele disse isso? Porque Jesus disse que até do sábado ele é o Senhor? Pelo fato dele estar permitindo os seus discípulos colherem espigas para comerem, para matarem a sua fome. O sábado não era servo dele, o sábado ele era o Senhor desse sábado, e como o Senhor, não havia problema dos discípulos colherem aquelas espigas. Então essa expressão sozinha pode dar uma ideia errada, mas a ideia aqui que ele é Senhor do sábado, porque por isso que os discípulos poderiam colher aquelas espigas para matar a fome. Norman Geisler, ele vai dar uma outra questão aqui, que havia um princípio maior aí, que era a misericórdia. O princípio maior, ele anula, digamos assim, não anula um princípio menor. O princípio menor era guardar o sábado. E qual era o princípio maior? A misericórdia. Ora, eles estavam com fome, não deveriam comer naquele dia, porque era sábado. O princípio maior, na cabeça dos fariseus, não. Mas Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. Então, ou seja, o sábado foi feito para mim, então eles podem sim. Então Cristo usou o princípio da misericórdia para que ele escolhesse. Então esse texto aqui não está dizendo porque ele é o Senhor do sábado. Nada no texto deixa entender que nós precisamos guardar o sábado. Pelo contrário, deixa entender que eles poderiam colher aquelas espigas para matarem a fome deles. Essa seria a ideia, porque a vida deles era mais importante do que o dia, já que qual era o propósito do sábado? Adorar o Criador, cultuar o Criador, cultuar o Redentor. O que estava acontecendo naquele momento ali? Com quem eles estavam? Com o próprio Criador e com o próprio Redentor. Então estava sendo cumprido o propósito principal daquele dia reservado. Nesse mesmo contexto nós temos a expressão: o sábado também foi feito por causa do homem. A pergunta é, no contexto, que homem é esse? Para quem, quando nós analisamos os textos do Antigo Testamento, ou analisamos o texto que nós acabamos de estudar, que foi o quarto mandamento, para quem foi feito? Você perceba que se você ler de forma clara, o texto foi escrito para Israel. Nem tu, nem teu, de forma singular, nem tu, nem o estrangeiro que está nas tuas portas. Veja que ele está especificando geograficamente
as pessoas ali. Então, no máximo, esse mandamento foi prescrito para o estrangeiro que estava morando com o israelita. Em nenhum momento esse texto é ampliado para todas as nações, a não ser que ele morasse no contexto de Israel. Então, esse homem que está falando aqui não é o homem Adão. Não até porque há uma falsa ideia dos sabatistas que quando Deus descansou, Adão descansou. Mas aí o que? É colocar no texto que o texto não está dizendo. O texto é silencioso quando diz que Adão descansou, ou que Eva descansou naquele dia. Não há nada no texto que diga isso. Então isso me desculpe os sabatistas, isso é fanatismo. É querer buscar uma razão no texto que o texto não diz. Mas todo o Antigo Testamento ele coloca o texto para os judeus ou para alguém que vive no contexto do judaísmo, que vive como os judeus, por causa do homem. Ou seja, o sábado também foi feito para beneficiar o homem, é outro contexto. Os discípulos estavam com fome, então se o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, para beneficiar o homem, como? Para o homem descansar, era para restaurar o homem agora estava ali passando fome, não deveria comer, não deveria colher aquelas espigas. Foi feito por causa do homem, então eles podem comer, eles podem colher essas espigas para matar a sua fome. Então essa é a ideia de que foi feito por causa do homem, ou seja, para que eles possam ser restaurados. Eles estavam com fome, então é para beneficiá-los e não como um jugo na vida deles. A expressão aqui também usada, esse aqui talvez foi uma das passagens que eu passei algum tempo, que para mim eu achava forte. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. No contexto do texto, principalmente para quem é aliancista, sabe muito bem disso. Aliancista é uma forma de interpretar que a Bíblia toda ela é feita para a igreja ou para o povo de Deus. Não há uma divisão de dispensações, da inocência, da culpa, da graça, da lei. Deus sempre teve um povo, e a graça de Deus esteve sobre de Adão até o último homem que irá nascer e morrer. Então aqui nós entendemos dentro do contexto que era a destruição de Jerusalém no ano 70. Então qual é a argumentação aqui? Bem, Deus, Cristo, estava dizendo que o sábado iria permanecer mesmo depois da morte dele. 40 anos depois da morte dele, na destruição de Jerusalém do ano 70, o sábado estaria vigente. Bem, esse argumento é verdade. Até hoje os judeus guardam o sábado. Até hoje o sábado está presente na vida do judaísmo. O problema aqui é que o texto não está dizendo que esse dia era para ser guardado pelo cristão. Primeiro, qual era o lugar contextualmente que deveria orar para que a fuga não fosse no sábado? Leia o contexto. Judéia. Esse era o contexto. Não era no mundo todo. A perseguição era na Judéia. Quem estiver em cima do telhado, fuja. Quem estiver no campo, fuja. Aí então vem a pergunta: por que orar para que a fuga não fosse no sábado? Por um motivo. Os judeus eram muito radical na guarda do sábado. Nós temos, por exemplo, havia uma prescrição farisaica de andar apenas 1 quilômetro. Você só andava 1 quilômetro, não podia mais do que isso dia de sábado. Então, se acredita que era por causa disso, não porque o sábado era santo, até porque preservar a vida é muito importante para Deus. Preservar a vida era mais importante do que ficar ali fugir no dia dele. Não, porque Deus ia ser profanado. Nada no texto fala sobre isso. Agora, o contexto histórico, o contexto cultural dá a entender que era por causa do radicalismo do judaísmo. Nada sobre, porque era o contexto judeu. Esse seria alguns textos difíceis que nós podemos ver, mas o que você percebe é que dentro do contexto eles têm uma explicação. Vamos correr um pouco, né? Mas o que nós perceberíamos aqui? O sábado de Jesus, ou seja, desculpei que acho que passou aqui demais. É aqui mesmo. O sábado de Paulo. Paulo realmente guardou o sábado. A Bíblia fala sobre isso. Nós temos vários textos aí que mostram a estratégia missionária de Paulo.
Paulo, ele tinha uma estratégia missionária, que ele vai dizer em Romanos e vai dizer em 1 Coríntios, que ele procurava, sempre que chegava numa cidade, procurava logo a sinagoga dos judeus. É a primeira coisa que ele fazia. Então, se você ler esses textos aí que está aí em Atos, você irá perceber que ele buscava, assim que ele chegava, ele buscava uma sinagoga. Os textos vão dizer o seguinte, ó, aqui são expressões chaves: sinagoga dos judeus, entrar na sinagoga dos judeus, como costumava fazer, anunciar a palavra de Deus e debater e convencia. Qual era o propósito de Paulo estar na sinagoga dos judeus no dia de sábado? Era isso, pregar o evangelho. Ele tinha essa estratégia de começar todo o seu evangelho começando com os judeus. Talvez porque ele entendesse, como diz lá em Romanos, que a salvação primeiro para os judeus, depois para os gentios. Então ele tinha essa estratégia. E aonde estavam os judeus? Na sinagoga. Em que dia eles estavam? Na sinagoga. Você não vai encontrar jamais no Novo Testamento o sábado ligado a uma reunião da igreja. Você vai sempre encontrar o sábado ligado à sinagoga, o lugar de adoração dos judeus. A pergunta é, por quê? Se o sábado era para ser guardado pela igreja, por que nós nunca encontramos a igreja reunida nesse dia? As referências do sábado é sempre, ou na maioria das vezes, ligado à sinagoga. E por que o texto diz que o costume de Paulo era ir à sinagoga para evangelizar? Nada no texto diz que ele iria ali com o propósito de adorar a Deus, com o propósito de cultuar a Deus, ou porque ele descansava nesse dia. Todos os textos, Lucas, que é o autor de Atos, é claro em dizer a motivação desse dia de culto. E aí nós iremos perceber algo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas quero mostrar algo antes. Mas antes de continuar, eu gostaria que ficasse bem claro isso. O propósito do sábado na vida de Paulo era essa: o sábado ligado à sinagoga, porque ele ia evangelizar os judeus. Só ler o texto isso aí, sem acrescentar nem diminuir, você vai perceber isso. Mas tem um texto aqui, que é esse daqui, Atos 16, 13. No sábado, todo mundo, no sábado, saímos. Perceba que o texto está dizendo para nós aí que a argumentação é da seguinte maneira. Bem, esse texto aí não está ligado à sinagoga. Há um livro chamado A Única Esperança, que é distribuído gratuitamente. E o autor desse livro, como outros livros também, vai dizer, olha, algumas pessoas pregam, algumas pessoas dizem de que Paulo ia para a sinagoga para evangelizar. Mas nesse texto aí, ele não havia uma sinagoga. Então Paulo ia realmente para guardar o sábado. Qual é o problema nessa argumentação? O problema nessa argumentação, certo, vai aqui mesmo. O problema nessa argumentação é o seguinte: o texto vai dizer o seguinte, desculpa aí. O texto vai dizer para nós, porque está só aqui no slide, de que Paulo procurou um lugar de adoração, onde ele julgava o lugar de adoração, e ali encontrou algumas mulheres, e entre essas mulheres se converteu uma mulher chamada Lídia, a qual era temente a Deus. Vamos entender primeiro esse texto historicamente. Porque em Filipos não havia uma sinagoga. Você vai perceber isso até na carta de Filipos. A carta de Filipos é uma carta que é quase zero a influência do judaísmo. Não havia uma comunidade judaica em Filipos historicamente, pelo menos naquele primeiro momento. O que era necessário para ter uma sinagoga? O que era necessário? 10 homens adultos. Se não tivesse 10 homens adultos, não deveria ter uma sinagoga. Tivesse 9 homens, não se abriu uma sinagoga.
tivesse 9 homens e um menino, não abriu uma sinagoga. Tinha que ter 10 homens para abrir uma sinagoga. No texto você percebe que só havia o quê? Mulheres. O que acontecia quando não tinha uma sinagoga? O que os judeus faziam quando não tinha uma sinagoga? Ele buscava um lugar fora da cidade e ia ali para cultuar a Deus, para fazer suas práticas religiosas em um lugar reservado. É isso que o texto diz, que Paulo vai em busca de um lugar que lhe parecia um lugar de oração. Ou seja, Paulo já sabia que havia um lugar de adoração ali. Ele pressupõe que havia um lugar de adoração. Ele foi para lá, e o que ele foi fazer lá? O texto vai dizer que ele foi falar aquelas mulheres. Chegou lá, ele foi falar. Novamente ele foi evangelizar aquelas mulheres. Foi isso que ele foi fazer naquela cidade. Elas eram mulheres tementes a Deus. O que era uma pessoa temente a Deus? Nós temos que entender a expressão no sentido da época. Nós tínhamos no judaísmo o judeu, que era de nascença. Nós tínhamos o prosélito, que era alguém que era convertido ao judaísmo. E nós temos aquilo que nós chamamos hoje de classe de discipulado, ou classe de novos convertidos, que era aqueles que vão se candidatar ao batismo. Na época, o judeu chamava de pessoas tementes a Deus. Eram pessoas que frequentavam a sinagoga ou frequentavam o lugar do judaísmo, mas ainda não haviam se convertido ao judaísmo, que era por meio do batismo. Eles faziam o ritual do batismo, se fosse homem, também a circuncisão. Então, era alguém que frequentava o judaísmo. É como algumas igrejas dizem, a paz do Senhor, os irmãos, e uma boa noite de salvação aos amigos. Fulano é amigo do Evangelho. Viu essa expressão já? Né? Por quê? Porque é alguém que frequenta a igreja, mas não se converteu ainda. Então algumas religiões têm essa expressão. Então temente a Deus era alguém desse tipo. Era alguém que frequentava o judaísmo, não necessariamente a sinagoga, mas o lugar de adoração dos judeus, mas que não tinha se convertido. Então Lídia, possivelmente, ela frequentava a sinagoga na cidade dela, Tiatira, se mudou para Filipos para vender, era uma comerciante para vender os seus tecidos. Chegando lá não tinha sinagoga, mas encontrou um grupo de mulheres que tementes a Deus. Vejam como elas não eram crentes ainda. Paulo não se reuniu com crentes. Paulo pregou a elas, Lídia e a casa delas se converteram. Então você percebe que qual foi o propósito de Paulo ir naquele lugar? Paulo foi em busca de campo fértil, um campo que era mais, ele sabia que aquelas pessoas conheciam a Bíblia, então possivelmente estava mais fácil de se converter. Então ele buscava lá essas pessoas. Essa é a estratégia dele. Se você ler o livro de Atos, a partir do capítulo 13, você irá perceber exatamente isso, né? Você irá perceber o que ele ia fazer. Mas o que nós percebemos aqui é algo sobre a igreja. O dia de culto da igreja apostólica era o sábado. Que dia era esse? A igreja judaica. Nós sabemos, antes de eu mostrar aqui o texto, que a igreja judaica, ela preservou muito das tradições judaicas. O livro de Atos mostra isso. Por exemplo, Paulo tem que fazer um voto, quando chega em Jerusalém, um voto de rapar a sua cabeça para mostrar que seguia as tradições dos pais. Então o povo judeu, ele continuou ainda guardando o sábado, guardando o Pentecoste, guardando a Páscoa. Só lê o livro de Atos, você percebe isso. Mas por incrível que pareça, mostra-se Paulo querendo chegar no Pentecoste, Paulo para na igreja querendo chegar na Páscoa, mas não mostra a igreja judaica no dia de sábado. Por que será? Porque se é um dia tão importante, por que a Bíblia não registrou isso? Quando era que a igreja judaica ela cultuava a Deus? Quando era? Todos os dias. Do capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos, a igreja é totalmente judaica. E a referência que nós encontramos do culto não é um dia específico. Diz que essa igreja estava reunida todos os dias, de casa em casa e no templo, para orar, para partir o pão, ou seja, eram reuniões religiosas. Então a igreja, no livro de Atos,
A judaica, ela não é vista adorando a Deus no dia específico. Todo dia era dia de culto. Todo dia era dia de adorar a Deus. Como cantiga de grilo, sem parar. Então, parece que Tiago quer transmitir, Lucas quer transmitir isso, ou seja, não há mais um lugar específico. A adoração é contínua. E a igreja gentílica guardava o sábado? Vamos ver? O que aconteceu aí? A igreja gentílica, Paulo os instruiu diariamente. Ó, pessoal, esse texto aqui é importante. No capítulo 18, versículo 5 a 8, há um subterfúgio que diz o seguinte: Paulo fazia tendas e no sábado ele descansava. O problema é que o texto não diz isso. O texto diz que ele fazia tendas e que no sábado ele estava na sinagoga para persuadir judeus e gentios que ali iam. E Paulo fez tenda enquanto não chegou a oferta dos irmãos de Filipos. Quando Timóteo e Silas, se eu não me engano, chega com a oferta, ele para de fazer tendas e se dedica 100% ao evangelho. E daí ele não vemos mais ele no sábado. O que acontece? Naquele momento, depois que alguns irmãos se convertem em Corinto, Paulo ele vai para uma casa vizinho à sinagoga. E nessa casa, onde a igreja está reunida, nós não percebemos mais ela reunida no sábado. O sábado sempre está ligado à sinagoga. Nesse capítulo 19 aqui também, textos antes mostram que Paulo estava na sinagoga com os judeus. Mas há um conflito entre os judeus. Paulo diz: olha, estou livre do sangue de vocês. Ele pega os irmãos, tira os irmãos da sinagoga e vai para a escola de Tirano. Acho que esse é o nome. E lá se reúne diariamente com a igreja. Olha a diferença. Quando ele estava pregando aos judeus na sinagoga, fala de sábado. Quando fala que ele está com a igreja, é diariamente. Olha a diferença aí. Parece que Lucas quer deixar uma mensagem para nós. E quando ele vai dizer, Lucas, quando ele vai falar do sábado, ele vai dizer: o sábado dos judeus. Tem essa expressão no Evangelho de João, no capítulo 5, ele diz: o sábado dos judeus. Nunca é o sábado da igreja, é o sábado dos judeus. Pode ver essa expressão, você vai ver que geralmente ou o sábado está sozinho, alguém fala do sábado, ou o sábado está sábado dos judeus, ou o sábado está ligado à sinagoga. Então, ou seja, a referência é sempre judeus. Quando fala de igreja, diariamente. Era assim que acontecia naquela época. Mas quando fala de um dia específico, que dia a Bíblia fala? Qual é o dia? Primeiro dia. No primeiro dia, nos reunimos a fim de partir o pão. Eu quero parar aqui para dizer uma coisa aqui, pronto. Algumas pessoas que creem no sábado vão dizer que Paulo aqui não se reuniu no domingo com a igreja. Paulo se reuniu no sábado com a igreja. É incrível como pessoas querem ver sábado em tudo, né? E eu dizia isso, eu falava isso. Paulo viajou, diz assim, ó: o dia dos judeus é do pôr do sol ao pôr do sol. Então Paulo, ele passou o sábado todo com a igreja. Como Paulo ia viajar domingo pela manhã, se ele guardasse o domingo, e para que ele ia viajar domingo de manhã? Então ele estira até o primeiro dia de semana e viaja no dia seguinte. Então Paulo fez uma viagem. Isso está num estudo de revelação de Apocalipse, de uma denominação que guarda o sábado. Eu não sei se alguém tem esse estudo aqui. Eu tenho na minha casa lá guardado, arquivado, como prova, caso alguém mostre se foi ser mudado. O autor diz isso, ou seja, Paulo viajou domingo de manhã. Então Paulo guardou o sábado e não guardou o domingo, porque ele viajou. Qual é o problema dessa argumentação? Pessoal, nós temos dois tipos de interpretações, claro, uma certa ou errada. Uma delas é chamada eisegese, que vem, eis, é uma preposição grega que quer dizer de fora para dentro. E nós temos exegese, que é a preposição ek, que um dos sentidos é de dentro para fora, ou dentro de. Então, o que é exegese? Buscar o sentido dentro do texto. O que é exegese? Que é a forma, é colocar o sentido no texto.
é o que muitas pessoas fazem. Elas colocam o sentido do texto. Mas vamos buscar o sentido do texto nesse texto. Primeiro, quem é o autor desse livro de Atos? Lucas. Quem era Lucas? Possivelmente era um médico amado e é o único escritor da Bíblia que não é judeu, é gentil. Então a contagem de Mateus não é uma contagem judaica. Quem era o público de Mateus? Não era um público judeu. Ele escreve para Teófilo e Lucas, eu falei? Desculpa aí, mas Lucas escreve para Teófilo, que era um gentil. E possivelmente, como essa carta chegou até nós, não foi só Teófilo, talvez a igreja na cidade de Teófilo, que era uma igreja gentílica. Então nós temos um escritor gentil, não judeu, e um leitor ou leitores ou destinatários não judeus. Como gentil, ele contava o dia, como nós, de meia-noite a meia-noite. Esse texto aqui, ele se encaixa numa contagem judaica ou numa contagem gentílica? Parece que esse texto aqui, nós temos pelo menos duas razões: o autor e o público. Mas tem uma terceira razão, o próprio contexto. Paulo que ia viajar no dia seguinte. Qual é o dia seguinte ao primeiro dia? É o próprio dia? É o segundo. O dia seguinte, o primeiro dia é o dia segundo. Então Paulo viajou na segunda-feira. Então o que aconteceu? Paulo viajou na segunda de manhã. Mas o propósito dessa reunião não foi a viagem de Paulo. O texto não diz isso. Qual é o propósito dessa reunião? A fim de partir o pão. Ou seja, possivelmente uma reunião, era a ceia. Então o propósito foi uma reunião religiosa. Pessoal, não estou dizendo aqui que esse texto está mandando, ou é um mandamento para a igreja guardar o primeiro dia da semana. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a igreja, quando é colocado um dia específico de propósito religioso, coloca o primeiro dia da semana. Não há nenhum mandamento para a igreja separar um dia da semana. Mas parece que há um costume da igreja se reunir no primeiro dia da semana. Por quê? Partiu o pão. Agora, o estirar a reunião até meia-noite, até o de amanhecer, foi a viagem de Paulo. Mas o propósito daquela reunião foi um domingo à noite, todos os marcos que eu falei aqui para vocês. Era religiosa. O incumpridar ou demorar até o dia seguinte foi a viagem de Paulo. Então ele não estava reunido no domingo porque ia viajar. Não foi esse o propósito. Mas o incumpridar do culto foi porque ele ia viajar. Esse é o propósito aqui. Então, diante disso, o que nós percebemos é que a igreja ela não tinha um dia específico de culto, nem a igreja gentílica, nem a igreja judaica, e que ela passou de forma talvez, nós não sabemos o motivo, mas a partir dos escritos do segundo século nós sabemos que foi para comemorar a ressurreição de Cristo. Nós não temos como provar isso no Novo Testamento, mas Apocalipse 1:10 fala do dia do Senhor, que é o grego kuriak hemeré. Essa expressão só aparece em Apocalipse, e ela, que quer dizer dia do Senhor, que até hoje no grego é usado para o primeiro dia da semana. E os escritos do segundo século vão atribuir também o dia do Senhor. Então os cristãos parece que tradicionalmente, sem nenhum mandamento, passaram a guardar esse dia como comemoração à ressurreição de Cristo. Não foi Constantino no quarto século 321. Os escritos da igreja mostram que eles vinham guardando. Constantino apenas validou algo que já era normal, né? Há os excessos, nós sabemos disso. Tem um hino muito antigo, desculpa os batistas antigos, que diz que quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Não há base bíblica para isso. Há esses excessos.
Então, ou seja, há o excesso do lado sabatista e há o excesso de alguns domingueiros, podemos dizer assim, como são chamados, né? Mas foi reservado esse dia. Por quê? Eu quero mostrar um texto que eu sei qual é a interpretação sabatista, mas eu discordo dela por alguns motivos. Esse daí. Leiam para mim aí, para vocês lerem também juntos. Quem lê a carta de Romanos, eu sei que alguns gostam da carta de Romanos, não sei porquê, né? Sabe que a igreja de Roma havia uma grande comunidade judaica. Era grande a comunidade judaica ali. E você percebe que Paulo ele começa a dialogar, ora com judeu, ora com gentil. Vou dar um exemplo, capítulo 1, ele gentil. Capítulo 2, judeu. Capítulo 3, todos. E ainda judeus ainda. Mas você vai perceber em toda capítulo 9 a 11, foco os judeus. Então a carta, a igreja romana de Roma era uma igreja mesclada. Havia uma comunidade grande de crentes judeus ali. E aí, talvez, a gente pode dizer aqui nas entrelinhas, que a gente chama, olhar o pano de fundo aqui, ver a resposta de Paulo e imaginar a pergunta, ou imaginar o problema que nós temos pelo menos aqui, talvez um grupo de judeus e um grupo de gentios, disputando qual era o dia para ser guardado, ou quais os dias para ser guardado. Eles, faz diferença entre dia e dia. Então, ou seja, nós temos, não era apenas o sábado, o sétimo dia, mas havia vários dias. O problema é que eu excluí aqui o sétimo dia da semana como um dia é problemático, é preconceituoso da minha parte eu querer dizer o que o texto está dizendo. O texto diz que uns faz diferença dia a dia. Então o argumento sabatista é todos os outros sábados, menos o sábado do sétimo dia. Por quê? Com que base? Com que base histórica, com que base contextual eu posso dizer isso? Então parece que havia essa disputa, e Paulo vai dizer bem flexível: olha, você esteja ciente da sua mente. Ou seja, não importa, a questão aqui que Paulo está dizendo, não importa o dia que você faz diferença. Não é o problema aí. O problema não é o dia. Então, na minha concepção, nos meus estudos que eu entendo na Bíblia, diante de tudo isso aí, o problema não é o dia que você vai reservar na semana para cultuar a Deus. É para quem você vai reservar, ou para que você vai reservar. Essa é a grande questão. Se você for olhar no Antigo Testamento, Isaías 1,13, os judeus estavam reservando dias para culto, e Deus não estava se agradando do culto daqueles judeus, porque o problema não era o dia, era o que eu estava fazendo nesse dia, ou o que eu estava fazendo todos os dias, a minha vida espiritual. O problema não é o dia, o problema é quem eu estou adorando, ou como eu estou adorando. Ele vai dizer: eu odeio as vocações, os dias de descanso de vocês. Estou colocando aqui na minha linguagem, pode ler depois 1,13. Então, mesmo eles reservando o dia, o sábado, ou os sábados cerimoniais, Deus não se agradava, porque a vida deles não estava em acordo com a vontade de Deus. O que eles faziam fora daquele momento não agradava a Deus. Então o problema não é o dia, o problema é eu. Como eu estou com Deus, como está o meu culto diário com Deus, como está a minha vida com Deus. O dia, cada um tenha ciente em sua mente, cada um tenha opinião bem definida. O problema não está o dia, é o que eu faço nesse dia, a distinção que eu faço nesse dia, ou eu específico que tem que ser esse dia. O problema é isso. Os puritanos, por exemplo, diziam que era problemático, você tinha que guardar o domingo. Dizia isso, mas não temos base bíblica para isso. Não temos base neotestamentária para dizer que é o sábado, quer dizer que é a sexta, para dizer que é o domingo, para dizer qualquer dia. Não. Agora você precisa descansar, precisa adorar a Deus, então precisa de um tempo. E a igreja, durante a história, escolheu o primeiro dia da semana. Mas se fosse o sábado, algum problema? Não há problema. O problema não é você guardar o sábado, guardar o domingo. O problema é por que você quer guardar o sábado. Esse é o problema. Eu permaneci como sabatista
pelo menos 2 anos sem crer dessa maneira. Tinha amigos, tinha um bom comportamento, tinha uma boa amizade lá, mas fazendo um evangelismo em um lugar rural, chegaram alguns trabalhadores rurais e chegaram para mim e disse: irmão Queiroz, eu queria aceitar Jesus, mas eu não posso descansar no sábado. Naquele momento eu me virei para a parede e comecei a chorar. E disse: Deus, isso é um empecilho para as pessoas aceitarem a Ti como Salvador? Pessoas que, homem da roça. E aí veio uma outra questão. Essa aí foi a primeira. Outra foi na cidade de Mossoró, no bairro Abolição 1. Nesse dia eu não fui para o culto. Era um sábado pela manhã, eu não fui para a escola de lá. E aí eu estava lendo a carta de 1 Timóteo. Nada a ver sobre o sábado, mas isso me inquietou. Quando eu estava lendo a passagem, disse assim: os seus escravos sejam submissos aos seus senhores. E naquele momento ali, veio o seguinte questionamento: como um escravo cristão poderia guardar o sábado quando o seu senhor é pagão? E naquele momento eu percebi que era impossível, como era impossível aqueles trabalhadores rurais descansar, porque os seus patrões não permitiam. E ali eu peguei a minha Bíblia e fiz algo que muitos dizem: nossa, fez isso? Eu peguei a minha Bíblia e joguei na parede e disse: você é ateu a partir de hoje. Porque não tinha como um escravo guardar o sábado naquele momento. Não tinha como. E como ele era cristão? E havia muitos escravos convertidos. A igreja era formada por cidadãos romanos, por pessoas livres, por escravos. Como isso podia? Se era um mandamento de Deus para ser guardado. Então nós temos a impossibilidade de escravos, de ser pagãos, que era grande, guardarem. Nós temos a igreja, o sábado sempre ligado à sinagoga e não à igreja. E aparentemente quando fala de um dia, fala de forma flexível. Então não vejo como um mandamento, eu vejo como um princípio. Não vejo como um mandamento para a igreja, eu vejo como um princípio. Eu preciso descansar, eu preciso ter tempo para Deus. Mas não num dia, não há um dia específico. Tem que ser esse dia. Eu não vejo as bases bíblicas para isso. Todos os argumentos sempre estão ligados aos judeus, sempre. E para mim é complicado isso. Então por isso que eu, desde 2003, resolvi não ser mais sabatista. Não vejo problema em guardar o sábado, nem o domingo, nem a sexta-feira, nem um dia. Mas eu quero dizer para vocês, o problema é na seguinte frase que está no livro Subtileza de Erro, de Christian, um livro sabatista: o sábado não salva, mas leva a se perder. Isso é um jogo de palavras. Até porque quando o sabatista, ou alguns sabatistas, vê o sábado como o selo do Senhor, eu percebo 2 doutrinas que são anuladas da Bíblia. Primeiro, a doutrina da graça. A graça não é suficiente para me sustentar, porque a graça me salva, mas a graça não pode me sustentar. O que me faz permanecer é a seguinte coisa, vou dizer para vocês, pronto. Para muitos sabatistas eu estou perdido, sou um pior herege. Sabe por quê? Porque eu conheci a doutrina do sábado e agora rejeitei. Então antes eu era salvo, agora eu estou perdido, porque eu não guardo mais. E sabe qual era o meu questionamento? Bem, se o pastor Wellington guarda o domingo e é salvo, é outro questionamento que eu tive, né? E ele vai para o céu guardando o domingo, porque segundo o sabatismo, Guilherme Miller, que foi um dos precursores do adventismo, desculpa, eu não queria falar isso, escapuliu, do millerismo, ele morreu guardando o domingo. E a profetisa da igreja diz que um anjo está com o pé em cima do túmulo dele, esperando o dia da ressurreição. Ou seja, e aí eu comecei a questionar, bem, se o pastor Wellington
é salvo guardando o domingo, na época eu criei na perca da salvação. Se o pastor Wellington é salvo guardando o domingo, e se eu pregar o sábado para ele, ele vai se perder? É melhor não pregar, deixa ele salvo, porque é melhor ele salvo guardando o domingo do que ele salvo perdido tendo consciência do sábado. Olha a incoerência. Ou seja, uma pessoa que não conhece está salvo, uma pessoa que conhece se perde. Isso é incoerência. E aí a graça não é suficiente para guardar ele. Ou seja, a graça não é. Cristo não é suficiente. O sacrifício de Cristo não é suficiente. Já porque quando eu tenho consciência disso, eu perco a minha salvação. E um outro problema para mim, que eu acho mais complicado, é que Efésios 1,13 diz que o Espírito Santo é o selo que me garante, é o penhor da minha salvação. Em outras palavras, é o pagamento antecipado da minha salvação. O Espírito Santo me garante que eu vou chegar no novo céu e na nova terra. Mas para alguns sabatistas, o Espírito Santo, não é que eles pregam isso, é a minha interpretação baseada no que eles dizem. Tome novamente no estudo sobre Apocalipse deles. Essa pessoa, esse selo que fala lá em Apocalipse 7:1 não é o Espírito Santo, porque são os servos. Então quer dizer, é alguém que é selado com o Espírito Santo, mas precisa ser selado com o saldo. Então o que acontece? Bem, o Espírito Santo também não garante a minha salvação. Ele não é o penhor da minha salvação, porque eu preciso de um novo selo. O selo do Espírito Santo é insuficiente para mim, porque o Espírito Santo não me garante. Na tribulação, segundo o pensamento sabatista, na tribulação, se eu não tiver selado com o sábado, se eu guardar o domingo, eu tenho o sinal da besta. Então, porque o sinal da besta, porque Constantino, tal, papado, pá. Então, eu estou perdido. Então, eu passei minha vida toda salvo. Fui confrontado e agora não quero. Aceitei o sinal da besta, que é o domingo. Eu acho isso um terror. Não há nada bíblico em relação a isso. Há colocar pensamento na Bíblia. Então eu perco. Então para mim o complicado não é você guardar o dia, é você fazer isso um ponto de salvação, por mais que não diga isso claramente, porque o Espírito Santo é insuficiente para ligar. Mesmo que a Bíblia diga que ele é o penhor, é a garantia de sua salvação, na verdade a Bíblia está errada, é o sábado. Me desculpe a ironia, mas esse é o problema que para mim eu deixei de ser sabatista por causa disso, porque essas doutrinas fundamentais do cristianismo, a graça e a segurança do crente, está junto à graça, que é o Espírito Santo que garante, não garante mais. É insuficiente ser selado com o Espírito Santo, você tem que ter um segundo selo. Esse é um problema para mim, que eu acho um problema, né? Mas diante disso eu quero deixar duas coisas para o nosso século 21. A relevância. Primeiro, a importância do terceiro mandamento. Nós precisamos entender que no século 21, esse mandamento nos ensina que nós precisamos honrar a Deus no que nós falamos e no que nós fazemos. O nome de Deus é blasfemado por nossa culpa. Quando nós não nos comportamos como cristãos, como servos de Deus, na empresa, no trabalho, na vizinhança, com os nossos familiares, nós levamos o nome de Deus em vão. O nome de Deus é blasfemado. Então a necessidade de nossa vida transmitir de uma maneira tal Cristo, de uma maneira tal que o nome dele deve ser honrado. Outra importância, o quarto mandamento é importante porque nós temos essa necessidade de restauração física, emocional e espiritual, e também precisamos cultuar a Deus. Isso é necessário, independente de qual dia que você vai ter isso, já que há essa flexibilidade no Novo Testamento. Tudo do Antigo Testamento que é anulado pelo Novo não vale para nós. Tudo que não foi anulado tem valor para nós, exegeticamente falando, ou segundo as regras de interpretações. Mas nós percebemos que há uma mudança em relação a esse quarto mandamento. Há uma flexibilidade de qual dia você deve separar. Mas você precisa separar um dia para Deus, ter tempo para Deus, ter tempo para descansar, tempo para ser restaurado. Amém, né?